Boa noite. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Nosso tema hoje é autorresponsabilidade. Um tema fantástico, um tema muito importante diante da transformação das nossas vidas. Vamos falar de autorresponsabilidade, da chave da mudança. Durante esses dias, nós aprendemos coisas preciosas e hoje nós vamos estar concluindo esse conteúdo e aprofundando aquilo que nós aprendemos desde a segunda-feira. E hoje, com esse tema autorresponsabilidade, nós vamos entrar num dos maiores segredos de transformação das nossas vidas. É aí que a chave vira, é na autorresponsabilidade que o resultado chega. Então, quando nós estamos vivendo aquela vida rotativa em círculos, né, onde a gente caminha e não consegue alcançar os nossos resultados, por mais que a gente faça esforços, por mais que a gente tente, por mais que a gente procure alcançar esses resultados, faça de maneira certa, procure ajuda e mesmo assim a gente continua naquela caminhada em círculos. E o cansaço vai nos dominando porque isso é um processo inconsciente. E somente quando eu tomo noção da minha autoconsciência, do meu autoconhecimento, é que eu consigo então ter efetivas mudanças. Foi o que aconteceu comigo e é o que pode acontecer com você. Então, nosso tema hoje ele está fantástico, surpreendente. Não perca cada minuto, hoje vai ser precioso. Eu digo que conhecimento, né? Ele só tem resultado quando você coloca em prática. E como o nosso trabalho dentro do desenvolvimento humano, nós temos o nosso método SEI. O método SEI, ele traz o equilíbrio entre os nossos quocientes. De acordo com a ciência, nós precisamos de 3 quocientes para que nós possamos ser bem desenvolvidos nos vários setores da nossa vida. Então, esses quocientes seriam quociente intelectual, que é o nosso QI, que nós aprendemos já durante essa semana, que corresponde a 20% dos nossos resultados. O nosso quociente emocional, que é o nosso QE, que corresponde a 80% dos nossos resultados. E, por fim, o nosso quociente espiritual, que vem o preenchimento de 100% dos nossos resultados. O nosso quociente espiritual, ele que traz todo um equilíbrio para esse processo. Então, como nós estamos falando de quocientes, hoje o quociente espiritual nós vamos trabalhar já iniciando, falando sobre o nosso domínio. Qual é o domínio que nos foi dado? Nós aprendemos que nós precisamos saber quem somos, nós precisamos saber exatamente quais são as nossas raízes, porque o autoconhecimento nos faz chegar a resultados maiores. Então, nós podemos ler na Bíblia que Deus deu o domínio ao homem. Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que reina e se move sobre a terra. Então, domínio está sobre nós. E é muito interessante que quando a gente compreende que o domínio é sobre nós, a gente começa a compreender outros fatores muito importantes, que seriam, quando nós estamos falando de domínio próprio, por exemplo, né, um dos domínios que Deus nos deu foi o domínio próprio. E esse foi a maior aprendizagem que eu tive até aqui. Então, a autorresponsabilidade tem muito a ver com o domínio próprio. A autorresponsabilidade vai estar intimamente ligada ao domínio próprio. Por quê? O Senhor ele fez o homem responsável por todo o planeta. Ele fez a palavra dominar, ela significa direcionar. A palavra dominar, ela significa zelar, ela significa presidir, ela significa governar.
E muitas vezes, nós como seres humanos acabamos confundindo a palavra dominar como algo que aprisiona, como algo que reprime. E observe bem que nós temos o domínio sobre todas as coisas, sobre nós mesmos, mas Deus não nos deu o domínio sobre o outro. E muitas vezes nesse processo, nós perdemos a nossa autorresponsabilidade e começamos a querer ter o domínio sobre os outros. Mas não é sobre os outros que nós mudamos o mundo, é sobre nós. É quando nós nos dominamos, é que o mundo é mudado através das nossas vidas. Então, o domínio significa ter autorresponsabilidade. Quando você tem domínio, você tem autorresponsabilidade. Então, no dicionário está dizendo assim: domínio como controle de si, poder, governo, né? Autodomínio. O autodomínio é uma das coisas mais importantes dentro dessa visão de domínio que Deus nos deixou. Na minha trajetória de transformação, a chave da mudança foi na autorresponsabilidade. Foi quando eu compreendi e eu me posicionei. Porque a autorresponsabilidade é o código da transformação. O maior aprendizado que eu já tive na minha vida foi transformação e compreensão, controle de mim. Nós precisamos compreender que Deus ele está no controle do ar, do vento, da natureza, mas nós estamos no controle de nós. E esse é o posicionamento que nós precisamos ter. Me autoconhecendo, eu compreendi que eu era responsável pelo meu fracasso. Me autoconhecendo, eu entendi também que eu sou o único capaz de transformar. Sabe, aquelas histórias que a gente costuma contar? Ah, mas também eu não atingi boas notas porque o meu professor ele não é muito bom. E a responsabilidade ela já não é mais minha, ela é do meu professor. Ah, mas o meu casamento poderia ser melhor, mas o meu esposo não colabora. Então, a autorresponsabilidade ela não é minha mais, ela é do meu esposo. Olha, eu poderia até crescer naquela empresa, mas o meu chefe, ele me prejudica. Olha, eu poderia crescer naquela empresa, mas eu tenho um colega de trabalho que ele tenta me atropelar todos os dias. Autorresponsabilidade significa assumir as suas culpas, assumir o leme. Então, quando nós estamos falando de autorresponsabilidade e autoconhecimento, um dos primeiros passos para assumir a autorresponsabilidade é a autoconsciência. Dentro dessa série de lives, nós aprendemos que 98%, cientificamente falando aqui, dos nossos resultados está no nosso inconsciente. Se ele está no nosso inconsciente, como posso então eu compreendê-lo? Eu não posso. Eu só posso compreendê-lo quando eu começo a ter autoconsciência, quando eu trabalho o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento eu desvendo os maiores mistérios que eu tenho dentro de mim. Eu conheço o meu eu profundamente. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seria um verso bíblico que poderia plenamente amparar esse dado científico. E nós precisamos compreender que os nossos resultados obtidos versus os nossos resultados desejados nada mais é do que resultados obtidos é igual ao que eu tenho feito e resultados desejados é igual ao que você poderia fazer. As ações e as decisões que a gente toma durante o dia são o resultado que a gente tem dele. E ao final do dia, se nosso fim de dia traz um resultado negativo, nós somos infelizes. Lembra que durante esses dias nós trabalhamos você é feliz? Você já perguntou se você é feliz? Será que quando alguém te pergunta se você é feliz, essa felicidade ela te estampa nos olhos, na face, ela enche você dentro de você quando você pergunta, eu sou feliz? Você se enche por dentro ou quando você pergunta, ou quando alguém te pergunta se você é feliz, ainda há aquele nozinho na garganta, aquele pensamento, aquela face de espanto, aquela carinha de dúvida?
A infelicidade ela é inconsciente. Então, nós precisamos de autoconhecimento para que nós possamos ser pessoas mais felizes. Aprenda a admirar o oceano, a jornada que você vive, e isso se tornará mais fácil, se tornará uma maneira melhor de pisar em terra firme. Nós vamos trabalhar aqui a nossa vida como se ela fosse um barco. E quando a gente está no barco, nós precisamos ser os capitães. Então, nós precisamos assumir o controle do barco. Será que você está no controle do barco? Será que você está no protagonismo da sua vida? Ou será que são outras pessoas e circunstâncias que têm ditado as regras que você vive hoje? Enquanto nós não vivemos o protagonismo, enquanto as ações dos nossos dias não vêm dos nossos resultados, mas eles ainda estão presos lá no passado, na nossa infância, nas memórias que nós temos da infância, desde os 0 aos 7 anos de idade, sobre aquilo que disseram em quem nós somos, nós estamos sem o controle dessa navegação. E quando nós estamos sem o controle dessa navegação, muitos riscos nos envolvem. O principal risco é o naufrágio, quando nós não assumimos esse controle. Então, assuma e entenda que como capitão de um navio, você é chamado para assumir o controle. E assumir o controle significa utilizar um mapa. O que é utilizar um mapa? Aqui nós podemos tratar o mapa como autoconhecimento. Utilizar o mapa significa que nós estamos precisando de orientação. Nós precisamos ser conduzidos. E quando nós assumimos o controle do nosso barco, nós entendemos que nós precisamos de orientação. E muitos hoje entendem que o melhor mapa de orientação que você possa ter está no livro chamado Bíblia. Dentro da questão autoconhecimento, o melhor mapa de orientação que você pode escolher está na Bíblia. Então, dentro desse barco que você chama de vida, nós precisamos fazer alguns ajustes de velas. Até mesmo porque com as velas nós tomamos rumos e direções diferentes. Lembra, Deus está no controle dos ventos. Ele vai soprar o vento a seu favor. Porém, você que tem que direcionar ele na direção certa. Se está vindo uma tempestade, você precisa ajustar as suas velas fugindo da tempestade. Remar em caso de emergência, talvez aí assumindo o controle do barco, você precisa remar. Isso significa que talvez vai exigir de você um pouco mais de esforço na caminhada, no percurso. Enfrentar a tempestade. Se a tempestade vier, se ela for inevitável, você precisa enfrentar a tempestade, porque se você soltar o leme, a tempestade vai te engolir e você vai naufragar. Então, quando você deixa o barco à deriva, deixando de comandar esse barco, deixando que as circunstâncias, as coisas e as pessoas, elas assumam o controle do barco, possivelmente você não vai chegar ao seu destino e possivelmente essa navegação vai naufragar. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala de assumir o controle das nossas vidas. A gente fala de domínio próprio, que cito lá em Romanos. Nós estamos falando de domínio próprio, de livre-arbítrio, agora eu quero falar. O que isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio? Quando você tem o comando do barco, o preparo para a tormenta é você que faz. Nós temos o direito de escolha. Por que nós não temos o poder de mudar o outro? Porque nem Deus o faz. A palavra de Deus, ela deixa nós no livre-arbítrio. Então, nós somos os responsáveis pelos resultados de fracasso que nós encontramos. E muitas vezes na caminhada a gente fica à espera de que Deus, ele provê certas coisas que é da nossa responsabilidade. E isso ele não faz. Por isso nós ficamos paralisados em grande fase da nossa vida sem avançar. Porque nós estamos esperando de Deus uma atitude que deve ser nossa, porque ele nos deu o domínio. Assim como nós falamos no início dessa live. O domínio sobre todas as coisas está sobre a nossa vida. Nós que temos o domínio. E quando nós queremos jogar essa responsabilidade para Deus, nós não temos. Nós não temos resposta. Por isso a palavra diz, pedir mal. E não recebeis porque pedis mal. E é isso mesmo, às vezes nós pedimos mal e por isso nós não recebemos.
nós estamos falando agora de livre-arbítrio. E livre-arbítrio, ela é uma capacidade de decidir e de agir. Ela vem de uma parte do nosso cérebro, agora trazendo um pouco de neurociência para esse contexto, para que a gente possa compreender um pouco mais a ciência que envolve o nosso cérebro, né? Que nada mais é toda a sabedoria do nosso Criador em nós, criatura. E o nosso cérebro, essa capacidade de decisão e de ação, ela está aqui na nossa região de lobo frontal. Porém, ela interage razão e emoção, onde ela também tem um contato com o nosso sistema límbico, que fica na nossa parte mais nessa região aqui de trás. E o nosso sistema límbico, ele é responsável então pela emoção e pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. Quando nós temos ali aquela atitude de luta ou de fuga ou de desistência, ela vem ali da nossa emoção. Então, o nosso cérebro está sempre equilibrando entre razão e emoção. O que eu quero dizer isso? Que o nosso QI e o nosso QE, ele está sempre tendo uma luta interna, né? Onde o nosso QI luta pela razão e o nosso QS pela emoção. Então, assim, quando a gente está interagindo dessa forma significativa, essa área do nosso cérebro que é responsável por controlar as nossas emoções, o nosso aprendizado, as memórias e também outras funções. Isso significa que você pode controlar e exercer o seu livre-arbítrio. O que falamos, o que agimos, o que pensamos, como sentimos, geram resultados e objetivos específicos na nossa vida. E quando nós queremos resultados específicos e objetivos, nós precisamos trabalhar dentro da objetividade também. Então, a realidade da vida, ela pede que nós sejamos observadores. E como observadores, nós precisamos encarar alguns fatores. E esses fatores, eles podem ser duo. Ou seja, nós podemos encarar esses fatores como positivos, gerando aprendizado, ou nós temos uma outra realidade, onde nós encaramos essa realidade de forma negativa e temos como resultado fracasso. Você que tem o livre-arbítrio para resolver. Você que tem o livre-arbítrio para decidir todas as ações que você comanda no seu dia. A palavra diz que todas as coisas não são lícitas. Não são lícitas. Mas nem todas nos convêm. É nós que decidimos dia a dia o que nos convém. E através disso nós estamos exercendo a autorresponsabilidade. E agora, falando de autorresponsabilidade, eu quero tratar aqui sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. E eu quero aqui, lógico, trazer a honra desse conhecimento ao Paulo Vieira. E o Paulo Vieira, ele tem um livro, sobre a autorresponsabilidade. Depois eu vou deixar o link, o nome do livro, no link da desse vídeo, que vai ficar salvo, para que depois você possa compartilhar, você possa rever e reaprender, E o Paulo Vieira, ele traz 6 leis da autorresponsabilidade. A primeira dela é: se é para criticar os outros, cale-se. Será que nessa trajetória você tem criticado pessoas? Dê critérios, mas não critique. A crítica, ela é sempre destrutiva, a crítica, ela é sempre negativa. Não existe isso que a crítica constrói. Não, critério constrói. Quando você traz um critério, você constrói. Certo? Diferente de crítica é o critério. Passo 2 das leis da autorresponsabilidade. Se é para reclamar, dê sugestão. Será que você tem reclamado ou você tem dado sugestões? Hoje nós encontramos muitas pessoas dispostas a reclamar, mas poucas pessoas dispostas a sugerir. Nós somos bons reclamadores e pouco sugestivos. Então, aqui dentro da autorresponsabilidade, quando a gente assume o nosso papel, quando a gente assume o leme do barco, a gente precisa compreender que, ao lugar de reclamar, eu preciso sugerir alguma coisa e dar uma sugestão. E em terceiro passo da lei da autorresponsabilidade, nós vamos falar de culpa. E aqui, quando nós vamos falar de culpa, eu quero trazer um pouquinho mais
para esse contexto. Mas se é para buscar culpados, busque a solução. Por que eu deveria mudar se a culpa é dos outros? É isso que acontece. Quando eu estou culpando alguém, eu não mudo. Porque afinal de contas a culpa não é minha, né? Não deu certo porque eu estou vivendo em plena crise financeira e a crise está me prejudicando. Então, a culpa não é minha, é da crise. Quem tem que mudar é a crise. E automaticamente eu não tomo nenhuma atitude para que o leme desse barco seja assumido. É difícil enxergar os próprios erros e surgir com uma solução. Muitas vezes isso é muito complicado para nós. Torne-se um profissional melhor, né? Se você está com dificuldade na profissão, torne-se melhor. Entregue mais de si, dê mais valor. Isso é autorresponsabilidade. Busque maneiras, busque alternativas, né? Por conta própria, não fique esperando dos outros. Quando você está esperando dos outros, você está passando o leme da sua vida para os outros. Não espere nada de ninguém. É você que assume a direção, o leme do barco. Se você não quer que a sua vida naufrague, assuma a direção. Pare de procurar os culpados e foque na solução. Enquanto você está procurando os culpados, você não está procurando a solução. Foque na solução e deixe de procurar os culpados. Porque se existe culpados, não existe solução, não existe mudança. Porque quem tem que fazer esse papel não é você. E agora, como quarto passo da lei de autorresponsabilidade, nós temos: se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Gente, se tem uma coisa prejudicial para as nossas vidas, se chama vitimismo. Olha, fuja de qualquer vitimismo. Quando você estiver sentindo pena de si, quando você estiver achando que você foi lesado de alguma maneira, fuja desse pensamento. Controle ele na sua vida e fuja desse pensamento. Porque se tem uma coisa autodestrutiva, chama-se vitimismo. Então, nós podemos aqui lembrar que aceitar qualquer coisa para sobreviver. Quando a gente vive no vitimismo, a gente acaba sendo o coitadinho da história e a gente acaba aceitando qualquer coisa. A gente acaba criando oportunidade quando ela não existe, se a gente sai do vitimismo. Somente saindo do vitimismo a gente cria oportunidade onde ela não existe. Assumir a responsabilidade pelo fracasso e ousar novamente. Não adianta se fazer de vítima. Não adianta falar, mas foi o fulano, mas se não tivesse acontecido isso, mas se. Pensa numa palavra terrível. Ela se chama se. É o maior sabotador do seu cérebro. Se. Quando essa palavra se vier, você fala, olha, corta ela. Pede licença. Foge dela. Porque essa palavra se é o perigo puro para sua mente. Ela é o transtorno pronto para te prejudicar. Então, se for para se fazer de vítima, haja como vencedor. Tem como ser vencedor. Eu lembro numa fase da minha vida onde eu tinha muitos acidentes de carro. E eu batia meu carro várias vezes. Eu acabava de bater a lateral, eu batia a outra lateral. Consertava a outra lateral, eu batia a frente. Consertava a frente, batia atrás. E foi bem assim nessa sequência. Sem nenhuma mudança. E eu não estava errada, eu tinha todo o direito de ser a vítima da história. E ali eu era a vítima da história. E ali eu reclamava, lógico, né? Porque a pessoa, além de estar errada, ainda não paga pelos seus prejuízos. Até que um dia eu tomei uma decisão. E no dia que eu tomei essa decisão, tudo mudou. Eu tive um último acidente para não ter mais nenhum até aqui. Porque eu tomei a decisão de que toda maldição seria transformada em bênção na minha vida. Porque eu me deparei com um lindo versículo bíblico, que está lá em Efésios, se não me engano, Efésios 3, que diz que Deus te abençoou já com toda sorte de bênçãos. Então eu assumi esse versículo para mim, eu me posicionei e eu disse, a partir de hoje toda maldição será transformada em bênção na minha vida. E eu me lembro que eu tive mais um acidente. E por incrível que pareça, nesse acidente ele foi bem trágico.
O meu carro ele deu perca total e eu tive, graças a Deus, a minha vida poupada, né? Não houve nada comigo e esse acidente ele transformou em bênção. Pela primeira vez eu não tive prejuízos com um acidente. Pela primeira vez, o meu carro, se eu fosse vender ele normalmente numa garagem, eu ia ter nele no máximo R$9.000. E com o acidente, a pessoa que bateu no meu carro, ela tinha seguro e pagou o meu carro. E eu consegui R$13.000 nele. E hoje eu tenho um carro que atende a minha família, que na época eu não tinha. O meu carro não comportava todos os meus filhos, não cabia todos os meus filhos. E hoje o meu carro cabe todos os meus filhos. Então foi uma simples decisão. Ela está aqui na mente, através de tomar posse da palavra de identidade que Deus deu para mim. Deus disse que eu sou abençoada e eu determinei que eu sou abençoada. Eu aceitei a palavra de Deus para minha vida e eu não tive mais acidentes e nem mais prejuízos com acidentes. Então assim, a gente pode viver isso plenamente quando a gente acredita nesse poder que há na autorresponsabilidade. Eu parei de jogar a culpa para os outros, eu parei de reclamar do processo e eu determinei que tudo seria transformado em bênção. E a partir desse dia, tudo que vinha de problema, eu parava de olhar para o problema e eu buscava solução. E eu queria procurar o melhor resultado naquele problema. E eu descobri que problemas é uma bênção nas nossas vidas, porque problema é igual solução. Foi fantástico quando eu descobri isso, porque quando a gente vive aquela aversão cognitiva que a gente tem na escola, né, pelos infinitos problemas que os nossos professores de matemática nos dão, com soluções quase impossíveis, e a gente acaba ali pegando aquele trauma de problemas. E aí quando alguém fala assim, olha, não, problema, foge dele. Eu te digo, problema, pega ele e resolva. Problema é igual solução. Se tem uma coisa que vai te trazer resultado na sua vida, é problema. Quanto mais problemas você tiver, mais resultados você vai ter. Mas quando você enfrenta o problema e não foge da solução. Quando você busca a solução para o problema e não procura culpados em outro lugar. Aí sim, o problema ele tem um grande efeito na sua vida. Quando você assume a autorresponsabilidade. Então, é muito bom esse tema, ele é perfeito, ele clareia a nossa mente. E o nosso quinto passo é justificar os erros. Se for para justificar os seus erros, fuja dele. Eu até disse nas primeiras lives, né, que não utilizar a palavra porquê quando você vai perguntar para o seu cérebro, né, por que eu sou feliz? Se você perguntar com essa palavrinha aí, dizendo por que eu sou feliz, o que acontece? O seu cérebro ele vai automaticamente procurar uma justificativa. Ele é muito esperto para isso. E aí ele vai te trazer justificativas. Então, se você quer a resposta exata, não pergunte por que eu sou feliz. Pergunte assim, eu sou feliz? Você perguntando, eu sou feliz, você vai tomar consciência de si. Você vai conseguir a resposta certa, interna. E você vai fugir dessa justificativa. Então, né, o quinto passo das leis de autorresponsabilidade é parar de justificar os erros. E aqui eu abro um parêntese, né? Porque toda a nossa debilidade emocional, ela programa para que você o quê? Negue ou fuja dos seus erros, evitando reconhecê-los. Isso é um hábito paralisante e destrutivo. Quando a gente justifica os nossos erros, a gente paralisa, porque a gente fica ali na justificativa. Então, a melhor coisa que você faz é não justificar os seus erros. Comece a não justificar os seus erros. Quando vier a justificativa, corta ela e procure um resolver. Assuma que está errado. Afinal de contas, errar não é um problema. Porque quando você erra, você aprimora. Quando você erra, você aperfeiçoa. Quando você erra, você procura novos caminhos. A parte prejudicial do erro, a única parte prejudicial do erro é quando você insiste no erro. Porque se você não está gerando aprendizado com o seu erro, aí sim ele é um problema. Então, é para justificar os erros, aprenda com eles.
Comece a aprender com seus erros. Comece a assumir que você está errado. Isso é clássico. Isso é libertador. É difícil de engolir a primeiro momento, mas quando você coloca em prática, isso é libertador. Isso é transformador na sua vida. A sua vida avança assim, ó. Se é para julgar as pessoas, é o nosso 6º passo. Julgue as suas atitudes. Quando a gente está julgando as pessoas, a gente não está se autoconhecendo. Na verdade, o julgamento ele é apenas um reflexo de nós mesmos. Quando nós estamos julgando, na verdade, nós estamos projetando no outro aquilo que nós somos capazes. Porque nós não somos donos do conhecimento do outro. Lembra no nosso primeiro verso que nós aprendemos aqui hoje, bíblico, sabedoria milenar. O domínio é sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, não é sobre o outro. Então, não queira dominar sua esposa, não queira dominar seu esposo, não queira mudar a vida deles, mude a sua, que automaticamente a do seu próximo será transformada. Porque quando você tem autocontrole, quando você assume o leme da sua vida, e quando você começa a ter resultados, quando você começa a ter objetivos sendo cumpridos, você começa a ter pessoas que querem te seguir, você começa a ter pessoas que querem ansiar e aspirar as mesmas coisas que você aspira. E você não vai precisar de um mínimo esforço para que elas mudem, porque tudo muda quando você muda. Quando eu mudei, as coisas começaram a mudar ao meu entorno. Quando eu estou diante da mudança diária, as coisas elas se transformam na minha frente. Então, quando a gente está aí justificando o erro, a gente está errando outra vez. Por quê? A atitude de um campeão ela é aprender com os erros e aperfeiçoar. Sabe qual é a única pessoa que não erra? Existe uma pessoa que não erra. A única pessoa que não erra é aquela que não faz nada. Quem não faz nada, não erra. Essa é a única pessoa que não erra. Quando você aprende com os erros, você fica mais próximo do seu sucesso. Sabe? Nós temos uma vida abundante para que nós possamos alcançar. Eu descobri que quando eu não era autorresponsável, eu estava vivendo da misericórdia de Deus. Porque eu estava tentando e esperando de Deus coisas que eu precisava agir. Coisas que eu precisava tomar atitude, eu estava buscando em Deus. E eu estava vivendo uma fé cega. Até que eu compreendi que eu sou autorresponsável. Que o domínio é meu. E que Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos que eu precisava. Ou seja, lá nas regiões celestiais, antes mesmo que eu fosse concebida aqui na terra, eu já fui abençoada com toda sorte de bênçãos. E quando eu entendo essa palavra, e quando eu ligo essa palavra do reino à terra, a transformação ela é esplêndida, a transformação ela é maravilhosa e ela é significativa e ela é vista pelos outros. E automaticamente você começa a ter seguidores. Automaticamente seguidores começam a te procurar. E automaticamente pessoas começam a querer espelhar em você. Porque aí sim você está vivendo o projeto de Deus para a sua vida. E quando nós não temos autorresponsabilidade, nós estamos muito longe do nosso propósito de vida. Porque para assumir o nosso propósito de vida, nós precisamos ser autorresponsáveis. Porque somente através dessa transformação nós somos capazes de transformar o outro. E todo propósito de vida está ligado com pessoas. Não existe propósito de vida que não esteja ligado com pessoas. Se você analisar o seu propósito de vida, ele está ligado com pessoas. Inclusive, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando a gente alinha, no nosso propósito de vida, quando a gente faz esse alinhamento, dentro do alinhamento requer a autorresponsabilidade, que é o passo mais importante do processo. Ainda falando de autorresponsabilidade, nós precisamos entender as nossas crenças, porque as nossas crenças elas nos impedem de autorresponsabilidade. Afinal de contas, o orgulho ele é o principal pressuposto que te impede de ser autorresponsável.
Porque quando você é orgulhoso, você não aceita que errou. Quando você não é um orgulhoso, você sempre quer ser o melhor. Então você está sempre criticando. Quando você é um orgulhoso, você está sempre julgando alguém. Quando você é um orgulhoso, você está sempre justificando os seus erros. Por quê? Por que você justifica seus erros? Porque lá nas suas crenças no passado, alguém disse para você que você não pode errar. Você foi cobrado na sua infância. As pessoas te cobravam muito, falavam para você que você não podia errar. E hoje você não aceita errar. Aí quando você erra, você não aceita. Você quer justificar, porque afinal de contas você não pode errar. Então, isso está ligado lá na sua infância. Enquanto você não ressignificar a sua infância, isso não muda. Para que você tenha autorresponsabilidade, você precisa ter ressignificação do seu passado. O seu passado ele já não pode estar mais presente. E como a gente trabalhou nas lives anteriores, você precisa pegar o seu passado e passar ele pelos 5 estágios do autoconhecimento. Porque só passando pelos 5 estágios do autoconhecimento, você consegue eliminar então essas crenças negativas e começar a construir crenças positivas. E trabalhando ainda sobre as crenças, nós temos 3 tipos de crenças. Nós temos crenças de merecimento, nós temos crenças de capacidade, nós temos crenças de identidade. Nós falamos sobre essas crenças ao longo desse processo e hoje eu quero reforçar ela aqui, falando sobre a nossa competência emocional e sobre o nosso comportamento e atitude. As pessoas pensam que precisam ter para ser. Olha, eu preciso ter para ser. Eu preciso ter dinheiro para ser. Não. Você precisa ser para ter. Quando você sabe quem você é, você começa a fazer e você começa a ter. Quando essa escala ela é feita de cima para baixo, você começa tendo sem ser, você perde. Está aí no registro dos números das estatísticas brasileiras, que a maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena, depois de um tempo, elas não têm mais nada. Por quê? Elas têm sem ser. E está aí nas estatísticas também que apenas 1% da nossa população mundial vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque são o 1% que tem sabendo quem é. Quando a pessoa ela tem sabendo quem ela está na base certa. E ela tem tudo para ter o quê? Abundância. Então nós vamos falar aqui de abundância. Nós viemos para ser abundante. A palavra nos diz que nós precisamos viver a abundância. E quando eu aceito as coisas que não são abundantes na minha vida, eu estou considerando elas normais. Eu preciso entender que não é normal. Não é normal quando o meu casamento não vai bem, não é normal quando eu não estou bem com meu filho, não é normal e eu não posso aceitar isso. Eu preciso assumir o leme. Eu preciso entender que não é normal e eu preciso partir em busca da abundância. Abundância igual felicidade, igual plenitude, Rayana. Então, eu preciso ter. Merecimento significa ter. Capacidade significa fazer. Identidade significa ser. Tudo começa com identidade. Eu preciso de ter uma identidade muito bem estabelecida no reino de Deus, para que eu possa ser. Porque quando eu sou, eu posso. E quando eu posso, eu tenho. Essa é a competência emocional. Então, a escala, ela segue dessa forma natural. E quando a gente muda a ordem natural das coisas, a gente tende a desmoronar. O barco naufraga. E a gente vê, contra fatos não argumentos, são os números de resultados que a gente tem, como eu já mencionei aqui. Então, eu digo que quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E para que eu possa chegar no meu estado desejado, eu preciso ter consciência do meu estado atual. O que eu faço nesses trabalhos da mentoria? Na mentoria, eu te levo você ao seu estado atual, para que você possa entender exatamente quem você é neste momento, onde você está e que parte do seu passado você parou. Porque pode ser que você, se você não está tendo resultados, se você não se sente uma pessoa feliz, se você termina o seu dia não encontrando resultados,
você está parado em alguma parte da sua infância. E dentro da mentoria, o que nós trabalhamos é isso. É o seu autoconhecimento, é a busca desses problemas da sua infância que te impede hoje, que te paralisa, para que você possa ressignificá-las e para que você possa avançá-las. Foi esse o processo que eu vivi, foi esse o processo que eu me especializei, porque ele foi tão transformador na minha vida que eu tive o anseio de trazer ele para a vida de mais pessoas. E o prazo dessa mudança ela é muito curta, né? Como eu disse nos outros dias, em 2 meses eu tive resultados que eu busquei em 10 anos. Vivendo certinha, vivendo de maneira religiosa, vivendo de maneira buscando, ansiando, mas estava totalmente inconsciente na minha mente. E eu não tinha como resolver, porque se estava inconsciente, eu não tinha como trazer resultados. Somente com noção do meu estado atual é possível traçar metas para chegar no meu estado desejado. Enquanto eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho propósito de vida, qualquer caminho serve, eu não sei onde eu vou chegar. Então são princípios básicos que a gente precisa ter na nossa vida, nessa caminhada rumo ao sucesso. O que é o sucesso? Resultado. Resultado diário, crescimento diário. Quando você cresce diariamente, quando você não está vivendo as mesmas lutas do dia. Lembra que eu falei da caminhada em círculos? Anos e anos e anos vivendo a mesma luta, vivendo o mesmo problema, sem romper o mesmo problema? Essa é a caminhada em círculos. Esse é quando você está paralisado. Isso é quando você está parado ali nas crenças. Às vezes você rompe em outras áreas, mas existe uma área da sua vida que ela não rompe. E nós falamos ontem, né, sobre as 12 áreas da nossa vida. Que não adianta eu querer regular uma área se a outra área não está em equilíbrio. Os nossos pacientes, eles precisam estar totalmente equilibrados. E é isso que o método SEI faz, né? Que é espiritual, emocional e intelectual. É por a sua razão trabalhar, certo? Dentro do seu consciente espiritual, daquilo que tudo já foi determinado para a sua vida. Então, quando o meu consciente espiritual está determinado, eu já sei o que ele é, o meu corpo ele vai trabalhar para que isso aconteça. É você que comanda o seu cérebro. Se você dá um comando positivo para o seu cérebro vai dar um comando positivo para o seu corpo, que vai agir positivamente. Quando você dá um comando negativo para o seu cérebro manda um comando negativo para o seu corpo. E o seu corpo vai agir negativo. Você pode observar, se você fala assim, eu vou ficar deitada aqui mais um pouco, parece que seu corpo faz até... Ele pesa. Mas se você falar assim, não, vou levantar agora. Parece que vem aquela adrenalina, aquela vontade toda de levantar. É você que comanda o seu cérebro. Então, quando você entende, né, que Deus te deu o domínio e que toda essa ciência que envolve o nosso cérebro é comprovada pela Bíblia e pela ciência, e você começa a colocar isso em prática, isso traz um resultado maravilhoso. Continuando, quando a gente diz querer é poder, essa é uma frase, né, muito falada, porque às vezes a gente se engana com ela, porque querer não é poder. Não basta simplesmente você falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não basta somente falar eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Esse é o primeiro passo, porque quando eu verbalizo, eu já estou dando o primeiro passo. Mas querer não é poder, preparação é poder. Então, quando eu digo que posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu preciso me capacitar para isso. Então, aí entra o preparo, entra o aprendizado. Porque querer não é poder, ele é sedutor, mas preparação é poder. Então, para que você alcance grandes resultados, grandes objetivos, você precisa se preparar sim. Você precisa buscar ajuda sim. Você precisa buscar soluções sim. Querer não é poder, preparar é poder. Então, que você possa ficar, né, com essa palavra aí na sua mente. E eu quero trazer aqui algumas palavrinhas que a gente, frasezinhas, né? Historinhas que a gente conta para nós mesmos, que determina, né, essa questão da nossa fuga
rumo à não autorresponsabilidade, né? Você já ouviu alguma dessas frases? Ou você já disse alguma dessas frases? Como posso ir bem nas provas se o meu professor é ruim? Como meu casamento vai dar certo se o meu esposo reclama muito, é muito crítico? Ou vice-versa? Como incentivar o meu filho se ele não me respeita? Como incentivar a minha equipe se ela não traz resultados? Quem pensa assim é um fracassado, que não tem autorresponsabilidade e que não está assumindo o governo. Não está dominando. Eu digo para você, domine-se. A chave de hoje é domine-se. Domínio é autorresponsabilidade. Existe uma frase muito interessante de Viktor Frankl, que diz assim: você não é produtor das circunstâncias, você é produto das decisões. Se a gente compreender que nós não produzimos circunstâncias, mas nós somos o resultado das nossas decisões, a gente começa a mudar. E ele diz também que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa. E essa coisa é preciosa. E ela chama livre-arbítrio, que é a sua liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. E você encontra, pesquisa lá assim no Google, livre-arbítrio. Você vai ver as várias passagens bíblicas onde Deus, ele traz essa responsabilidade de livre-arbítrio para você. Então, o entendimento de hoje, a chave de hoje é autorresponsabilidade. E não tem como ter autorresponsabilidade vivendo preso nas crenças, porque as crenças, elas são carregadas de orgulho. E quando eu estou cheia de orgulho, eu não consigo romper, eu não consigo vencer. Porque o orgulho, ele não permite que eu avance. O orgulho, ele cria uma ponte, ele faz um abismo entre os seus resultados. Então, quando você está cheio, carregado de orgulho, você está impedido, impossibilitado dos seus resultados. Quem sobe os degraus do orgulho apenas aumenta o impacto da queda. E quando eu falo de orgulho, né? Quando eu falo que a verdade ela liberta e a verdade ela mói o orgulho, porque quando eu começo a me autoconhecer, quando eu começo a entender que eu estou sendo orgulhoso, eu começo a moer o orgulho. E aí orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, insubordinação. Sabe quando você não aceita ser mandado pelos outros, não aceita regras hierárquicas? Isso é orgulho. É uma casca que você criou entre você para que você não se fira mais, para que ninguém te comande mais. Sabe aquela insatisfação que você vive dentro de você? É uma forma de orgulho. A insatisfação, quando você gera ali reclamação, murmuração, né? Você sabia que a reclamação é clamar negativamente várias vezes? É reclamar. Reclamação. Reclamar. Você está clamando de novo pelo problema. Quando você compreende isso, você muda de atitude. Sabe quando você é ingrato? Então, você é ingrato porque você é orgulhoso. A ingratidão, ela nada mais é do que uma das formas de revelar o orgulho que está dentro de si. Porque, afinal de contas, você não tem resultados. Então, automaticamente você é insatisfeito e ingrato. Mas o problema é seu. A responsabilidade é sua. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a família que merece. Cada um tem o resultado que merece. Se eu estava vivendo resultados negativos, eu estava merecendo viver resultados negativos. Afinal de contas, eu tinha um comando que era domine-se e eu não estava me dominando. Então, quando eu estou arrogante, eu arrogo superioridade. Quando eu quero ser melhor do que alguém, nada mais é do que uma grande forma de orgulho. É porque na minha trajetória, muitas vezes eu fui o pior. E para dizer que ninguém mais me faz ser o pior, eu escalo, sabe? Fazendo o orgulho de degrau. E eu pego isso aí como uma casca.
a vaidade, por orgulho. Quem está pronto para enfrentar a dor da verdade? Essa é a verdade. É a verdade liberta. Só que aqui eu disse uns 7 formas de orgulho. Dentro da mentoria, a gente revela em torno de 15, 20 vivências de orgulho que nós temos através da infância que nós vivemos. Por isso que quando você conhece o seu exterior muda. Você é reflexo do seu interior. E se o seu interior está carregado de orgulho, de soberba, de arrogância, de prepotência, de insubordinação, quando você está carregado disso, você está impedido de muita coisa. O seu exterior ele está carregado disso também. E é isso que ele está revelando. Ele está rumo ao naufrágio. Assuma o leme da sua vida. Assume o barco. Pare de deixar que os outros comandem. No palco da sua vida, quem você é? Protagonista? Será que você está sendo protagonista? Lembre-se que se a vida é sua, você assume o papel principal da história. Será que você está sendo coadjuvante? Ator coadjuvante? Seja protagonista da sua vida. Assuma as regras da sua vida. Se o casamento está fracassado, o problema é seu. Não é da esposa, não. Não é do esposo, não. Se os filhos estão rebeldes, o problema é seu. Não é do filho, não. Então, assuma o governo. Faça o que tem que ser feito. Assuma onde você errou. Volte, faça de novo. Essa é a melhor forma de alcançar resultados. Essa é a melhor forma de alcançar os objetivos dos seus resultados. O nosso tempo ele está chegando ao fim, né? Eu creio que esse conteúdo ele é chocante, mas ele é libertador. E eu creio que se você colocar ele em prática na sua vida, hoje, não é amanhã, não procrastine. Hoje, comece hoje a viver a autorresponsabilidade. E hoje você já vai começar a colher os frutos da autorresponsabilidade, porque eles vêm rápido. Eles aceleram o processo, eles avançam o propósito. Comece hoje. Assuma o governo. Domine-se. Você veio aqui para dominar. E o seu resultado nada mais é do que sair do lugar de misericórdia de Deus para entrar e acessar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Queira viver ela. Hoje eu anseio por ela. Tudo aquilo que foge da boa, da perfeita, da vontade agradável do Senhor para minha vida, eu olho e falo, isso não é normal. E eu não quero isso para minha vida. Porque Deus me trouxe aqui para ser abundante. E eu quero viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor para minha vida. E você? Pare de achar normal aquilo que você está vivendo. Isso, dona Cida, comece hoje. Tem um livro que se chama O Amanhã Começa Hoje. Um livro maravilhoso. Então, o amanhã começa hoje. Se você quer resultados, comece a aplicar. Coloque em prática tudo isso que você ouviu aqui hoje. E pare de ser comandado pelos outros, porque o governo em si é seu. Deus não deu o direito a ninguém de comandar a sua vida. Pare de deixar as pessoas também comandar a sua vida. Se a sua vida está sendo comandada por terceiros, você está deixando o leme na mão de terceiros? Seu barco está prestes a naufragar. Você veio aqui hoje para que você assuma o governo de si, para que você entenda o governo da sua vida e para que através desse governo você seja um grande transformador de vidas e de almas. Porque a sua vida vai ansiar a vida de outras pessoas. Outras pessoas vão querer beber dessa água. Outras pessoas vão querer viver esse propósito que você está vivendo. Vou deixar também na descrição, dona Cida, sobre esse livro, tá bom? O Amanhã Começa Hoje.
mas eu tenho ele, eu posso te emprestar também. Muito bom. Eu creio que nós estamos com mais um dia, né, de missão cumprida, de propósito cumprido. Eu estou satisfeita com essa palavra rica e maravilhosa entregue, que foi positiva, ela está sendo transformadora na minha vida, e eu creio que vai ser transformadora na sua. Que o mesmo impacto que esse conteúdo teve na minha vida, ele possa ter na sua vida hoje, e que ela possa começar realmente hoje. Isso é o que eu desejo para esse final de noite. Amanhã tem fechamento com chave de ouro. Você não pode perder o nosso encerramento amanhã com chave de ouro. Te espero amanhã às 21 horas. Amanhã você vai compreender e entender um pouco mais sobre o que é a Concer, o que a Concer vai trazer para você, o que é o método SEI e todas as nossas atividades você vai saber na live de amanhã, para que você não possa estar perdendo mais nenhum conteúdo desse, mais nenhuma dessa preciosidade. Tenha certeza que você está diante dos maiores investimentos da sua vida. Hoje você investiu o seu tempo, e esse investimento que você fez aqui hoje, ele é riquíssimo, maravilhoso. Então, até amanhã. A live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar salva no nosso canal no YouTube. Então, ouça novamente, reveja e pratique essa palavra, porque quando você pratica, você tem 95% dos resultados alcançados. Glória a Deus, dona Cida, isso aí. Missão cumprida, live encerrada com sucesso. Até amanhã.